Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula do dia 18 de novembro de 2020. Na semana passada nós conversamos a respeito das franquias. As franquias, elas possuem a legislação em vigor, né? Que ela foi publicada no final do ano passado, a Lei 13.966 de 2019, que entrou em vigor em 2020. Já existia uma legislação anterior, né? De 1994, se não me engano, é a Lei 8.900, agora o finalzinho não me lembro dela, né? E que regulava toda a questão em relação às franquias. Então, a gente vai dar continuidade àquele assunto. Se alguém, por um acaso, perdeu, na semana passada a gente foi falando artigo por artigo da lei de franquias, bem interessante. O vídeo está lá no sala de aula, ele não está disponível para público, não está público, né, no YouTube, mas ele está como listado. Então, se você entrar no sala de aula, você consegue assistir, o vídeo foi publicado. Por que a gente conversou tanto a respeito de franquias, né? Porque se tem visualizado muito, cada vez mais, né, é que vocês são do curso de administração, vocês, né, ao longo dos estudos, ao longo dos semestres, vocês observaram que houve, né, quando houve um processo de industrialização, houve um desenvolvimento de uma classe média, né, as pessoas migraram do campo para ir trabalhar na cidade, e a cidade oferecia vagas nas indústrias, né, como operário ou diversos cargos, daí foi tendo todo o desenvolvimento, todo o estudo. Esse estudo, né, em muitos momentos, ele foi extremamente focado para formar funcionários para as empresas. Então, assim, meu sogro já é falecido, minha sogra tem atualmente 78, para ter uma ideia da idade, ok? Então, meu sogro teria, se vivo, né, teria em torno de 80 anos, e ele conta o seguinte, né, contava, né, que na época você estava no ponto de ônibus, passava assim um carro, Kombi, né? Kombi na época, mas como se fosse uma van, né? Passava tipo um carro social van, parava no ponto de ônibus da indústria têxtil concorrente, ok? E falava assim, olha, estão trabalhando, estão precisando de emprego, não sei o quê, tem alguém que não está, né? Está precisando de uma vaga para trabalhar, uma oportunidade. Aí, às vezes a pessoa diz assim, não, tá trabalhando, tá? Tinha alguns já que já se manifestavam na hora, mas na sua grande maioria o pessoal já estava trabalhando. Aí eles falavam assim, olha, tá ganhando quanto? Tá ganhando quanto? Porque assim a gente oferece pagar mais tanto. E daí, o que eu estou querendo dizer é que não existia internet, mas existia uma quantidade muito grande, uma necessidade muito grande de mão de obra, e com essa necessidade, as empresas desenvolvendo necessidade de mão de obra, né, você saía de uma empresa para outra, né, para ganhar mais. Eu posso estar muito enganado, não digo por mim, né, ou posso dizer por mim anos atrás, mas assim, ó, eu acho que o mercado de trabalho mudou muito. O que eu posso dizer por mim é assim, ó, eu fiz concurso do banco e entrei na época no banco, beleza? Ok, né? Foi todo um trâmite. Só que depois que eu entrei, o banco não mais foi ofertando, o Banco do Brasil, não foi mais ofertando tantas vagas, né? Teve todo um processo de desenvolvimento tecnológico, um processo de digitalização, e daí você vai ter o quê? Os profissionais capacitados, mas você não precisa ter um contingente enorme. Esse processo também de desenvolvimento tecnológico fez com que muitas empresas não precisassem de uma quantidade tão grande de funcionários. É claro, outros fatores também, né? Uma quantidade grande de ações trabalhistas. Então, onde o empregador puder, né, ele tocar um negócio com um número menor de funcionários e um número maior de equipamentos de automatização, melhor. É isso que a gente foi, inclusive, vendo ao longo da disciplina. Com isso, o que a gente tem observado muito, é claro, sempre vão surgir novos negócios. Então, assim, aquela ideia tradicional de empresa, de indústria, está lá, né? E você observa que tem pessoas com outras ideias ou outros negócios que estão tendo uma remuneração muito mais interessante, muito mais atrativa. Alguns dizem que
essa ideia de classe média que a gente teve ao longo dos anos, né? Que daí a pessoa ia lá, entrava como operário, ou depois entrava como auxiliar administrativo, daí crescia dentro da empresa, ficava gerente. Você tinha uma quantidade grande de pessoas dentro do escritório trabalhando, você não tem mais necessidade, né? Então você vai ter pessoas-chaves. Então você tem uma pessoa-chave, ou poucas pessoas ali para cuidar da área financeira, com um volume muito grande, né? Pra vocês terem ideia, antes, né, a gente tinha pessoas, a gente tinha no escritório da família, né, pessoas só para ficar digitando, né, digitando cheque, né, digitando duplicata, né, para fazer as operações junto com o banco. Então, assim, ó, hoje em dia não precisa, o sistema faz tudo, ninguém emite cheque, faz tudo no financeiro, faz rapidinho, não precisa se deslocar até o banco, ficar lá esperando na fila do banco. Então, você vai ter uma necessidade de menos pessoas e cada vez mais, né, a gente tem visto um movimento forte em relação ao empreendedorismo. Por quê? Porque ao invés da pessoa ficar com aquele valor fixo, ela consegue empreender e ter um valor ali do ganho conforme a produção dela. A gente está conversando isso por quê? Porque cada um de vocês pode ser, né, ou um empreendedor que decide por constituir uma franquia e ganhar muito bem. Você pode decidir por ser um franqueado e ganhar muito dinheiro como sendo um franqueado, né? Ou aqui a gente vai mostrar alguns casos aqui, né? Ou você pode ser, né, um consultor, né? A formação em administração possibilita a você, né, com todo o conhecimento e know-how, auxiliar aquele que deseja. Se a pessoa montou um negócio muito bacana, e essa ideia de negócio muito bacana, se ela for bem formatada, ela pode ser uma franquia. Ela pode vir a se tornar uma franquia. Então eu vejo assim, ó, tem um baita nicho de mercado para vocês, administradores, para formatar a franquia e, né, e desenvolver e vendê-la como franquia. Aí vai depender de vocês e do contatos e contrato que vocês fizerem, né? De vocês terem ali uma participação para cada nova franquia ou cada novo negócio, ou você vender um pacote fechado, tipo, ó, eu quero tanto pelo serviço, formato e coisa, né? Beleza? Né? Ou só fixo, ou fixo e variável, tá? Beleza. Então, vamos trocar aqui algumas informações a respeito de uma apresentação. Então, aqui o caso de uma menina, já que a gente falou tanto a respeito de empreendedorismo, né? Menina de 15 anos ganha 1 milhão com empresa de chinelos. A americana Madison Robson é a prova viva de que não há idade para começar a empreender. Aos 15 anos, ela tem seu próprio negócio, uma empresa que fabrica chinelos para crianças, e já faturou seu primeiro milhão. Sua empresa, Fish Flops, foi criada em 2006, quando a Madison tinha apenas 8 anos de idade. Os chinelos cujos desenhos são feitos... Porque a família dela ajudou ela, né? Mas aí, né? Mas os chinelos cujos desenhos são feitos pela própria garota, então foi ela que desenhou e tudo mais, né? Por isso que a empresa é dela, com os desenhos dos chinelos. São inspirados em duas suas paixões, pescar e nadar. 7 anos depois, seus produtos estão nas prateleiras da Nordstrom, uma das grandes varejistas americanas. Para fechar o contrato, eu mandei uma carta para a Nordstrom e nem acreditava que eles dariam atenção, mas deu certo. Disse a menina em entrevista, né, a Fox, canal Fox, televisão. Então, o que a gente observa? Esse mundo mudou tanto, né, que é extremamente fácil a cada um de nós fazer contato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente está falando da questão comercial, né, ou, atualmente, você consegue se contactar com qualquer empreendedor, empresário, diretor, executivo de uma empresa através do LinkedIn, né? Com o LinkedIn você consegue, né, localizar, contactar. Então, pessoal, quero mandar uma cartinha, pode ser até a cartinha, né? É claro que LinkedIn, WhatsApp é extremamente mais rápido, né? Se a gente for observar, o e-mail, né, ele perdeu muita força, né? A gente acaba recebendo muito spam, acredito que vocês também recebam muito spam, e você passa o olho. Então, por exemplo, eu só abro o que é relacionado aos processos judiciais, né, que eu sei qual que é a origem, mas se não, se o banco me mandar a oferta mais maravilhosa para dizer que eu recebi 2 milhões na minha conta, eu não vou abrir,
não vou nem, né, não vou acompanhar, porque você vai dizer, cara, isso é vírus. Então, né, boa parte dos e-mails nem são abertos. Agora, em compensação, se você, né, o contato com o WhatsApp ele é muito mais rápido. Tanto é que o WhatsApp, todo mundo tem no computador, com o WhatsApp Web, você consegue trocar a mensagem de uma forma muito mais rápida e enviar documentos e tudo mais, beleza? Continuando aqui no nosso caso, desde que foi criada, a Fish Flop já vendeu 60 mil pares de chinelos e cada um custa em torno de $25. Além de chinelos, Madison vende camisetas, livros infantis, que ela mesma escreve. Por orientação do pai, o lucro da empresa está sendo economizado para pagar a faculdade da menina. Aqui, estou mostrando para vocês que a gente conversou um pouquinho na aula passada, que é o seguinte. Quando a gente pensa em franquias, a gente logo vem à mente, né, franquia, McDonald's, Bob's, né, Boticário, KNN Idiomas, que nem a gente conversou na aula passada, a gente até acessou, né? Então, assim, KNN, aliás, a gente pesquisou, mas eu não me recordo, eu vou acessar depois com vocês, não, até para a gente ver. Mas não, o que acontece? Essas grandes franquias, o valor dela... Aliás, deixa eu entrar com vocês aqui. Ó, deixa eu fazer direitinho. A gente aproveita e já vê. Já vê aqui em conjunto. Na aula passada, a gente acessou o portal do franchising, né? Então, lá no portal do franchising, a gente viu, ó, né, você digita, né, que é o da Associação Brasileira de Franchising, que é a ABF, né? Então, você consegue ver aqui, ó, por segmentos, né? E vamos clicar aqui só para a gente visualizar, botar alimentação direto e vou colocar o buscar aqui. Ó, quanto custa para a pessoa fazer um Bob's, ok? Eu quero um Bob's. De 770 mil a 1 milhão e 400, né? E aqui ele vai mostrando outros, ó. Maria do Churrasco, 2 milhões e 200, né? Deixa eu pegar aqui essa aqui. Ó, o Festa e Açaí, 223 mil, aqui tem valores mais baixos também, né? China Box, 440 mil a 600 mil, né? Então é praticamente R$500 mil, né, para montar a franquia do China Box. E aqui ele vai trazendo, ó, Fórmula Pizza, aí já mais, né, mais barato, mais interessante. O que acontece é o seguinte, aqui só abrir aqui para a gente dar uma visualizada, mas assim como surgiu, assim como já existe há muitos anos, né, um nicho para essas franquias com o valor mais alto, surgiu um nicho para as micro franquias. Isso aqui é algo que também tem gerado muito dinheiro. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, você chega, o cara fala assim, eu quero empreender, eu quero fazer algo, né? Aí o cara fala, não, beleza, tranquilo, vem cá, traz aqui, né? Traz aqui pra gente 550, né? Ou se esquematiza para ter R$500 mil que a gente já dá início à sua franquia. O cara fala, cara, beleza, assim, não é que eu queira dizer nada, mas assim, ó, nem se eu somar a casa, cachorro, a casa da mãe, papagaio e periquito dá R$500 mil. Então, tipo assim, ó, acabava inviabilizando, né? E também para a pessoa ter trocentos milhões de sócios, né? O cara vai dizer, não, né? Em alguns casos você consegue, né? Vários sócios, vários investidores, ou você, né? Pode, digamos assim, falar assim, não, eu vou buscar vários sócios e, né? Aí vai de uma análise. Mas, o que teve muito resultado foi a questão das micro franquias. Por quê? Porque aquela pessoa que estava trabalhando como registrada, e daí fala assim, ó, quer saber, ganhar um fixo todo mês, cara, é legal, mas daqui a pouco eu vou envelhecer, né? Daí quando envelhece a pessoa, né? Quem está dentro da empresa sabe que existem empresas e empresas. Tem empresa que no quadro de funcionários, você olha assim, são todos jovens. Aí você fala assim, será que a empresa é nova? Porque a empresa é nova, né? Todo mundo. Aí você verifica, isso não é novidade, tá? Isso já existia há muitos anos. Há muitos anos, né? Conversa assim entre empresários, tem empresário que dizia assim, ó, de 5 em 5 anos, toda a minha equipe foi renovada. Eu não fico com empregado por muito tempo, sabe? Tem que dar sangue novo. Então, assim, ó, em 5 anos não sobrou um, porque eu girei todos. Por quê? Não quero levar uma trabalhista gigante lá no futuro,
né? E vou botando gente nova, com sangue novo. Nos 5 primeiros anos o cara tá com gás total, depois a pessoa começa a se acomodar. Talvez vocês já foram em alguns locais, né, que você olha assim, é tudo, né, ou agora começa a reparar, né? Aí você pensa assim, tá, e o que aconteceu? A empresa era ruim, que o pessoal não envelhece na empresa, né? Não estou dizendo que nem em Brusque tem um cara lá que já se aposentou há muitos anos e ele permanece trabalhando, então a empresa valoriza, né? E há muitos anos também a pessoa pensava assim, vou passar minha vida inteira aqui, vou morrer aqui dentro. Hoje em dia as pessoas não querem. Por isso, o que acontece? Criaram as micro franquias para a pessoa pegar aquele valor que ela recebeu lá de verba indenizatória e poder montar o negócio dela. E não ficar mais naquela situação de um empregador olhar para a cara dela e dizer assim, olha, não sorrisse muito hoje para mim, não me desse um bom dia alegre e contente, né? E por isso eu vou te mandar embora. O professor já passou por isso? Não, graças a Deus. O professor já ouviu isso, tipo assim, de um colega comentar com outro? Já, tá? Eu já escutei. Não tinha nada a ver comigo, né? Talvez porque eu, apesar de ter a minha cara assim mais fechada, né? Sou um cara bem tranquilo e de boa. Mas eu considero uma amiga, né? A gente trabalhava junto, aliás, eu prestava serviços, na verdade, né? E ela era proprietária, diretora de uma empresa. Daí ela falou assim, Rafael, eu acho que eu vou mandar a fulana embora. Eu olho assim, mas ela não dá um bom dia assim, com um sorriso no rosto, assim, no olhar e coisa e tal. Eu não gosto de ver gente assim feliz do meu lado. Eu acho que vou mandar embora. Aí eu falei, né? Eu sempre tento passar assim, botar uns panos quentes, falar, vai ver que não é o dia, coisa e tal, né? Vamos ver se ela não produz bem, né? Porque é complicado, né? Mas assim, né? O empregador precisa de algum motivo para mandar você embora? Não. Rafael, quando alguém lhe pede orientação jurídica, como um empregador, ele pergunta assim, eu posso mandar meu funcionário embora? Pode. Paga a multa lá dos 40% da FGTS e manda embora. Né? Não precisa nem ter gostado, não gostado, se sorriu, não sorriu, se chama dispensa imotivada. Beleza. Então vamos mostrar aqui os exemplos de franquia. Criada em São José do Rio Preto em 2011, a Mary Help atua no ramo de limpeza de ambientes. A empresa agencia diaristas. Então eles criaram uma franquia chamada Mary Help e ela faz o agenciamento de diaristas, serviço de limpeza em residências, empresas, festas, além de recrutar empregadas e mensalistas. Aqui em Balneário Camboriú também tinha uma empresa nesse sentido. E a empresa lá do condomínio de Blumenau, de onde eu moro, também vem de uma empresa assim, né? O que acontece? A pessoal que faz lá a faxina e tudo mais, eles mandaram assim, olha, a gente trocou a pessoa que fazia a limpeza, né? E daí eles falaram, vai ficar em termos de experiência e tudo mais. E tinha o nome de uma empresa assim, tipo dessas, né, de recrutamento e seleção e tudo mais. O que acontece? Para cada um de vocês vão dizer assim, professor, eu sei fazer o contrato, sei fazer bem direitinho, faço contrato de prestação, só que a maioria das pessoas não tem a menor ideia, a maioria dos síndicos não tem noção, o síndico precisa de um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, ou até, aqui você pode ter uma empresa, aqui ela faz, né, ela é uma agência de diaristas, tá? Mas existem empresas, eu conheci um empresário que hoje em dia o cara é muito grande, lá de Joinville, na época, né, estava com o núcleo ali de micro e pequenos empresários, fui participar de uma reunião do núcleo da Associação, né, Comercial de Joinville, e ele tinha recém-constituído a empresa, o cara tem negócio, tem aqui Balneário, várias regiões, e o que ele tem? Ele tem a equipe, e daí ele presta os serviços, né, então ele é uma prestadora de serviços. Então a pessoa trabalha num condomínio, né, trabalha numa instituição bancária, ele é um prestador de serviços para aquela empresa, quase que eu digo nome, para aquela empresa, né? E ele é remunerado por isso. Por quê? Porque o banco, né, a lotérica, o condomínio, ele não quer ter a preocupação com os encargos trabalhistas e previdenciários, prefere pagar alguém. Então, assim, o que as pessoas não detêm? Na maioria dos casos, elas não detêm o conhecimento suficiente ou eles não conseguem fazer esse elo de ligação, né, entre aquele que está procurando ali trabalhar como diarista, por exemplo, no caso da Mary Help, e aquele que está precisando dos serviços. Montaram uma franquia que ela fala assim,
monta a franquia, vai utilizar o nome da Mary Help, te passo todas as informações de contrato, como é que vai trabalhar, sistema, tudo certinho, por 15 mil reais. E o cara vai fazendo o seu dinheiro. Aqui o cara tem uma empresa, tá? Então ele pode ter 10, 20, 30, 50, 100 diaristas e ele vai ganhar ali pelo agenciamento. Legal? Né? E ele não tem a limitação de ele estar vendendo o seu tempo. Aí, beleza. Só puxar com o mouse para cá para a gente poder passar o slide. Outro exemplo, Ensina Mais. Com foco no reforço escolar, a Ensina Mais foi inaugurada em 2012 e oferece cursos de português e matemática para crianças do 1º ao 9º ano. O método conta com aulas 100% digitais, individuais e lúdicas. Capital inicial, 17 mil. Outro exemplo, uma lavagem a seco. O processo substitui a água, fizeram no esquema de franquia, capital inicial, 15 mil. Então, vejam que interessante. Tá? Essas informações aqui, eu trouxe de um material, né, de divulgação de uma revista, né, revista eletrônica, né, mas que daí ela vai trazendo ali sobre a questão, né, de algumas franquias. Aqui já não é de agora, tá? Não é agora 2020, mas achei interessante, já tinha um material com sede, né, em Poá, uma empresa dedetizadora, né, desde 1994, oferece serviço de controle de pragas, como dedetização, desratização, tirar os ratos, tirar cupim e limpeza de caixas d'água. Capital inicial, 20 mil. Por que a gente está vendo esses vários exemplos aqui de franquias? Porque eu quero que cada um de vocês, se desejar por, né, após concluir essa nossa disciplina de organização, sistemas e métodos, que a gente já está chegando, né? A gente está na reta final. O cara fala assim, cara, eu vou montar uma empresa e vou auxiliar esses pequenos negócios para eles montarem tipo uma franquia para poder ofertar. Por que uma ideia da franquia? Porque a pessoa que, digamos, poderia expandir o negócio, ele vai dizer assim, mas se eu tiver uma trabalhista lá, então assim, para de certa forma blindar ele em relação a qualquer relação ali com algum fornecedor que queira cobrar ou com uma obrigação trabalhista, né? A gente viu na aula passada que a lei de franquias, né, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e não se aplica a legislação trabalhista, entre os dois, né, entre franqueador e franqueado. Beleza? É claro, senhores, o que cada um vai decidir, isso vai ser com vocês. Pode ser que você veja um negócio muito, muito, muito legal, você faz uma proposta de franquia, o cara diz, eu não quero franquear, mas eu gostaria muito de expandir para tal localidade. Você não quer ser meu sócio? E daí você, ao invés de, digamos, ter lá uma remuneração, né, ganhando um valor normal lá, você pode se tornar um sócio do negócio com uma possibilidade grande. O que eu posso dizer para vocês é assim, uma oportunidade bem boa, deixei passar, bobeei, estava no momento que eu estava tendo assim um ganho muito legal na questão do mercado imobiliário e a pessoa me fez uma proposta de sociedade, ele falou, Rafael, eu coloco dinheiro, eu faço sociedade, a gente faz, só que tu sai de lá. E eu estava ganhando muito, mas muito, 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 muito bem. E eu falei, cara, não sei, vou largar e coisa e tal. Passado um ano, teve uma reviravolta, né? Mudou lá o diretor, ele mexeu na equipe, mudou tudo por completo, né? O professor continua ganhando bem, né? Ou conseguiu? Sim, né? Mas poderia já estar num outro nível, né? Algumas coisas que é aquele cavalo que passa que você poderia ter pegado aquela oportunidade, não pegou. O que eu quero dizer assim, conheci nessa vida algumas pessoas, né? Obrigado, Damião. Conheci nessa vida algumas pessoas, como, por exemplo, né, um senhor, cara, morava na Avenida Atlântica, Mercedes, carro tudo top e tudo mais. Vem de uma oportunidade assim. Ele podia ter a oportunidade de dizer assim, não, você vai ser... Eles queriam chamar ele para ser o administrador, né? Você vai ser o administrador e você vai ser o responsável, contador responsável. Ele é formado em administração e contabilidade. E ele falou assim, Rafael, meu sonho é fazer que nem você e ter a faculdade de Direito. Daí eu pensei assim, já não precisa, né? Mas era uma questão de satisfação pessoal. Então, assim, quantas pessoas que a gente tem que depois continuam estudando, né? Mas, enfim, o que ele fez, né? Ele foi diretor executivo de uma empresa
recebeu essa proposta para assumir a área contábil e ser o administrador geral da empresa, e ele falou, não, eu quero o seguinte, eu quero um percentual dos ganhos, entrar tipo como um sócio, e eu vou fazer o negócio crescer, então eu quero trabalhar na questão de expansão. Então, assim, podia ser chamado para ter um cargo, para ganhar um X, lá tantos mil, e o cara falou, não, eu quero algo diferente. Eu quero entrar junto como sócio, tipo assim, eu quero fazer o negócio crescer e bombar. Eu vou fazer o senhor ganhar muito dinheiro e todo mundo vai ganhar. E, obviamente, ele cresceu junto, tá? Mora na Avenida Atlântica, Mercedes sempre do último tipo, garagem legal, qualidade de vida, tá? Tive a oportunidade de conhecer também, assim, algumas pessoas, né? Quase que eu falei de um diretor. Tem uns casos que você vai vendo que você pensa assim, ó, como é importante pensar fora do quadrado. Eu tive uma educação que era muito, né? Você estuda, estuda, estuda e você vai lá trabalhar como um executivo de uma empresa. Essa foi a educação que eu tive, né? Meu pai é falecido, faleceu muito cedo, e eu fui criado pela minha mãe viúva, junto com os meus avós. Então, tive a educação lá do século passado. Meu avô dizia assim, ó, estuda, faz inglês e coisa e tal para trabalhar numa grande empresa. Ele ficou super feliz quando eu entrei no Banco do Brasil, falou, nossa, até eu pensei em trabalhar no Banco do Brasil e coisa e tal, muito bacana e tudo mais, né? E eu tive um outro avô que dizia, Rafael, você deve ganhar pela sua produção, né? O meu avô, que era um dos avós, que ele falou que ficou feliz de ter entrado no Banco do Brasil, ele era empresário, só que a gente leva paulada todo dia. Quem é empresário sabe, quando você lida na empresa, você sabe que leva paulada todo dia, né? Você recebe notificação, né? Às vezes uma coisa que você nem imaginava aparece do nada, é porrada, né? Então, assim, ó, o cara tem que estudar. Por isso que quando a gente foi falando sobre gestão socioambiental, foi falando da disciplina, eu puxo a questão do direito, né? Eu puxo assim, ó, com todo o carinho, até me deu arrepio, com todo o carinho e atenção, para não acontecer situações que eu vejo no dia a dia. Se vocês me permitirem fazer uma pausa, eu vou comentar. Ontem, veio uma pessoa no escritório e ela falou assim, Rafael, eu estou sendo processada, olha essa ação aqui. Aí eu olhei a ação. Ela falou assim, olha, o que aconteceu? Me explica bem direitinho. Aí expliquei o que aconteceu, eu falei assim, olha, na época você era menor, você foi, né, assistida pela sua mãe contratou o advogado, esse acordo aqui, o que eles fizeram? Os advogados, não vou poder botar no público esse vídeo depois, né? Os advogados, eles firmaram um acordo, e num acordo judicial, geralmente você não coloca o ônus de sucumbência, ou você reduz, é um acordo. No acordo eles firmaram que, né, era uma ação de alimentos, que o pai dela pagaria 20% de honorários de sucumbência, que dava 20 mil reais. Além disso, se ele descumprisse o contrato, a multa ia ser 100% o valor do acordo. O acordo era de mais de 100 mil reais. E depois ela estava sendo processada porque o advogado falou assim, ó, eu recebi os 20 mil reais, e eu recebi boa parte do valor, só que o contrato dizia que dos 100 mil eu tinha que receber os 30, e eu quero receber esse percentual, tá? Então, assim, ó, algum advogado ali, né, deu uma detonada ali no caso? Sim. Fugiu do direito? Não fugiu. Fez tudo dentro da legalidade, tá? Só que assim, ó, você estudando, conhecendo um pouco mais, não teria feito aquele acordo. Aí eu falei para a menina, olha, eu acho que, vou ser bem sincero contigo, eu acho que o teu pai ali fez o acordo para tentar te beneficiar, entendeu? Tipo assim, não, vou dar o dinheiro para minha filha, vou pagar e tudo mais. Daí ela falou, poxa, meu pai pagou para esse advogado, que era pagar 20 mil, já pagou uns 30 mil. E agora ele ainda está pedindo mais, entendeu? Então é isso, né? Às vezes eu fico bem, né, assim, pego para mim algumas questões ali de algumas dores, porque eu vejo muita sacanagem que quem não é do direito às vezes não vê. Como, por exemplo, uma situação onde o advogado firmou o acordo, em vez de no acordo ele colocar que não poderia mais, nada mais podendo reclamar, a parte pagou 100 e poucos mil reais
para que a casa dela não fosse leilão, porque a casa estava no nome da empresa. Aí o advogado, bem filho da mãe, chegou e peticionou em seguida. Ele peticionou em seguida: olha, foi feito os 111 mil da verba trabalhista, beleza, já ganhei meus 30 mil, mas isso era do meu contrato, agora eu quero os honorários de sucumbência, eu quero que leve a casa a leilão, tá? Então, assim, ó, estudem, né? Estudar é importante a vida inteira. E as pessoas, elas têm uma carência gigante, gigante, gigante em termos de conhecimento. Se cada um de vocês puder ajudar as pessoas a empreender e a não cair em ciladas, né? Então, assim, a pessoa vai montar uma franquia para que ela tome todo o cuidado, para que ela não pegue, assim, uma pessoa, assim, com uma índole, né, assim, duvidosa, né, com uma índole duvidosa, né, e depois, né, então, tem bastante mercado, dá para ganhar muito dinheiro como administrador, dá para montar uns negócios bem legais de franquias, né, seja na consultoria, seja como franqueador, ou para vocês, como franqueados, montar os negócios, tá, e aqui a gente está mostrando um pouco mais a respeito, né, das micro franquias, vou dar sequência, tá, mas só quis fazer, assim, uns relatos, que às vezes nesse bate-papo, nessa conversinha que eu fiz com vocês, pode salvar de vocês, num dia que vocês forem fazer um acordo, se precisar para qualquer situação, né, coloquem no acordo, né, que não existe mais nada a reclamar, nem moral, nem dano material, moral, cara, especifica tudo que for possível para que não seja possível. Professor, tem advogado que trabalha bem direitinho, que faz certo? Tem. Pode dar um exemplo? Posso. Foi ontem teve uma pessoa que pediu para mim dar uma olhada no coisa, falou: Rafael, eu queria ver como é que tá. Até vocês sabem, eu sou professor de vocês, tenho vários alunos. O aluno falou: dá uma olhada ali para mim, que o advogado não me deu mais retorno. Consultei, né, já que era meu aluno, me pediu, já que também o processo não estava mais em andamento. Eu falei: o que acontece foi o seguinte: num determinado momento fizesse um acordo, e nesse acordo tu mencionasse que tu não poderias mais pleitear. Aí essa advogada entrou com o processo a teu favor e ela não sabia desse acordo. Quando foi trazido esse acordo, o que ela fez? Ela desistiu do processo. Se ela não desistisse do processo, o processo pedia 60 mil reais, serias condenado a pagar os honorários sucumbenciais, 20%, 12 mil reais. Então ela achou por bem desistir do processo, não mais continuar, porque ela ia perder, né? E ela desistiu do processo. Daí o processo foi extinto sem resolução, tá? Então, beleza. Seguindo. PET Cursos. A rede de cursos profissionalizantes foi fundada em 2003 na cidade de Chapecó. Eu deixei essa informação porque ele diz Chapecó, São Paulo, da reportagem. Só que Chapecó é Santa Catarina, e até o telefone de contato que aparece ali é 49 é Chapecó, Santa Catarina, tá? Então é bem interessante, PET Cursos, fundada, PET Cursos tem, não sei se tem ou tinha, né, aqui em Balneário Camboriú, me lembro de passar, não passei mais recente para ver, mas tem PET Cursos aqui em Balneário também, né? E daí diz, o aluno pode iniciar os cursos a qualquer momento e 40% das aulas são práticas. Perdão. Na época, então, era 280 unidades. Capital inicial, 18.300. Aí, assim, a gente trouxe, né, casos de micro franquias. Agora eu trouxe para vocês também o seguinte, um outro exemplo aqui, Ping Pong, Rede Internacional de Restaurantes de Comida Asiática, anunciou nessa terça-feira a falência da empresa no Brasil e o fechamento de seus 2 restaurantes em São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pela empresa, apesar do sucesso inicial da marca, houve uma perda significativa dos lucros do ano passado. Isso aqui não é pandemia, é antes, tá? O que resultou em escassez do capital de giro e a decisão de encerrar a operação. O que eu estou querendo trazer é que, assim, nem sempre, nem tudo vai ser casos de sucesso, né? Então, aqui, Dunkin' Donuts, né? Acho até que já retornou, né? Porque esse aqui já era mais antigo, mas a Dunkin' Donuts tinha no shopping de Floripa, Florianópolis, no Beira-Mar, muitos anos atrás. E daí diz assim, a marca esteve presente por 20 anos no país até 2005. O retorno no próximo ano está previsto apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segundo César Mauro, da Global Franchise, cara, é consultor nessa área, né? O motivo do fracasso foi por ter sido a difícil aceitação dos produtos na época em que a rede atuou no Brasil. Hoje, ela tem um conceito de cafeteria e encontrará um mercado de grande concorrência, afirma Mauro, tá? Então,
não tenho acompanhado tanto, conheço os donuts, né, do supermercado, que disseram que já não é a mesma coisa, e já foi me recomendado, hoje em dia tem muitos trailers de donuts que fazem o maior sucesso. Tem, não sei se tem um ou mais do que um em Itapema, que eles já me disseram assim, Rafael, pelo amor de Deus, tu vai lá conhecer, que é bom, é de outro mundo, é maravilhoso. E a pessoa de Itapema estava em Blumenau. E só que a gente acabou fazendo um lanche, daí ela falou, meu Deus, tá aqui tipo trailer, né, que daí faz. E, inclusive, em Blumenau, teve dias que chegou a dar fila, assim, eu nem sabia o que era, não sei para que era essa fila, né? Mas vi que era dos donuts. Daí ela falou, cara, é muito bom quando tiver, tu verificar que tenha, vai lá ver, que tu vai ver que é bem diferente daquele donuts do supermercado que tu comprasse lá e que vale a pena, beleza? Aqui um outro exemplo, né, Esbarro, também era uma rede de comida italiana e ela teve uma má experiência em 2010. O que acontece? Eles colocaram essa rede de comida italiana num bairro de periferia, onde a marca americana ela não era conhecida, né? E que daí ela vai ser mais criteriosa com os candidatos a franqueados, né? E que daí vários já foram recusados. Então, assim, ó, por que também fiz questão de trazer alguns casos aqui, né? Casos até de fracasso, para que quando você esteja montando a ideia da franquia, você já veja, né? Tipo assim, olha, pô, o cara quis montar, toda a franquia vai dar certo? Não, depende do estudo, né? E desse estudo aqui, até você tem alguns exemplos ali que, dependendo, o cara fala, não, dá pra fazer em qualquer lugar. Não, é necessário que você contrate, né? Aí é cada um de vocês, Damião, Débora, Gilmore, né? Giovan, Juan, ali, para atuar e para dizer, ó, vou trabalhar, né? Para que se tenha êxito. Aqui, aquele como é que eu não esqueci como é que tem a sigla ali, né? Do Fridays ali, o conceito era bacana, mas na época o master franqueado do Brasil era dono de uma grande construtora e terceirizou o negócio. Para ele, a rede de restaurantes tinha um grande potencial, o problema foi a falta de gestão. E daí vai retornar, e aqui era 2014. Outro exemplo, né? A Arby's também, uma outra de fast food. E daí a gente entrou nas franquias. A franquias, a lei anterior, eu falei bem certinho, 8.955 de 1994, era a lei anterior de franquias. Essa lei ela foi revogada, né, teve uma legislação que é a 13.966, que eu estou com ela aqui, a gente não vai entrar, porque a gente já leu na aula passada, mas só para a gente confirmar ela bem direitinho com vocês. Aqui, ó. Que nem a gente falou, ó, é a Lei 13.966 e ela foi, né, publicada não, ela foi, né, no final, vamos ver bem direitinho. Ó, a data dela é 26 e ela foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de dezembro. Vocês talvez se perguntem, se não se perguntaram ainda, mas vocês vão ver que isso vai acontecer com muita frequência, vocês vão acompanhar isso na vida de vocês, que muitas das coisas são resolvidas, né, no final do ano. É uma coisa assim impressionante. Vocês vão visualizar assim que às vezes grandes reformas, alterações e tudo mais, né? Você pensa assim, cara, mas o pessoal não está de férias, né? Como é que está o Congresso? Como é que está funcionando lá, né? Então vocês vão ver assim que às vezes muitas coisas vão acontecer assim naquele período que tem o recesso forense, que o pessoal já está na praia, que já está o Natal e ó, e dá-lhe lei, beleza? Depois vocês comecem a reparar se nunca repararam, tá? Vou trazer algumas informações a respeito de franquias para vocês também e a gente vai trazer mais algumas informações. Mas eu acho que a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pausa, a gente vai para a nossa pausa e às 8h30 a gente retorna e a gente continua aqui de onde nós estamos, tá bom? Agradeço cada um de vocês pela presença no nosso encontro de hoje. Aqui está mostrando a tela a Lei 8.955, mas como a gente viu, né, essa lei foi revogada pela lei que a gente acabou de abrir, que é a 13.966, que passou a valer 90 dias contados do dia 27 de dezembro de 2019, tá bom? Bom intervalo, 8h30 a gente retorna, tá bom? Um abraço, pessoal.